mãe que veio de Belém do Pará, mas até o final da tarde ela estará de volta conosco. Manda um abraço, uma saudação, um beijo a todos os irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar, consagrar os dízimos e as ofertas, e esse momento também da palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Faz um favorzinho para mim. Pega esse suporte, coloca mais aqui, ó. Isso, centralizado, tá? Isso. Graças a Deus. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, porque cremos no poder do nome de Jesus. Que Jesus seja o centro, que a Tua palavra seja o fundamento, que nós valorizemos os relacionamentos contigo, com os nossos familiares, com os nossos irmãos, com o mundo perdido, a fim de alcançá-los para o Senhor Jesus. Fala conosco através da Tua palavra, Pai. Nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. Pai, ó Deus, o Teu Espírito é o maior tesouro que nós carregamos dentro de nós. Que o Senhor nos abençoe através da Tua palavra, fala o nosso coração, mudando as estruturas interiores, ó Deus, mudando aquilo que tiver que mudar, a fim de compreendermos as grandezas, das riquezas da Tua graça e da Tua glória, Pai. Fala com o Teu povo, nos abençoa cada dizimista e ofertante, dentro do seu trabalho, dentro da sua vocação, aqueles que semearam na casa do Senhor, que as janelas do céu se abram sobre eles, que haja chuva de bênçãos, aqueles que não puderam, Pai, que sejam capacitados pelo Teu Espírito, e assim também fazer, ó Deus, para o mantimento da Tua casa, da Tua obra, que nunca falte, ó Deus, provisão nos nossos celeiros, que as nossas casas superabundem, ó Pai, da bênção, da prosperidade, da graça e da glória do Senhor, do favor do Senhor sobre nós. Pai, nós nos alegramos pelo cuidado do Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Como diz também o Salmo 23, versículo 6, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei seguro na casa de meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nós te agradecemos, Pai, de todo o coração, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo esta manhã. Aqueles que nos assistem pela internet também, sejam agraciados e abençoados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Pode se assentar. Sejam muito bem-vindos, aqueles que nos visitam pela primeira vez. Não cansamos de dizer isso. Cada pessoa, né? Uma obra que está começando com a nossa, cada pessoa, e sempre vai ser assim, isso é algo que nós queremos deixar como marco nessa igreja. Cada pessoa é importante para nós. Cada pessoa é importante para o nosso coração. Vocês não são mais um número, não. Vocês, cada indivíduo aqui é especial para o nosso coração. Saibam que o pastor Giovanni, obreira Sofia, todos os dias estão orando por vocês, para que Deus nos abençoe, para que Deus abençoe a casa de vocês. Nós temos recebido muitos pedidos de oração, tá? Estejam orando também em favor dos irmãos que estão sofrendo, né, em meio a esse Covid. Por exemplo, a obreira Sandra, da Batista Betel, está internada. O pastor Fabiano Campanhã, talvez você não saiba, o pastor presidente da comunidade cristã de Moarama, CCU, também está internado na UTI. Muitas pessoas sofrendo com tudo isso, né? Infelizmente, essa pandemia é algo que tem afetado a todas as pessoas, inclusive os crentes. Não é por falta de fé ou pecado, nada disso, não, é porque quando vem esse tipo de situação, afeta tudo e a todos. Por isso nós vamos tomar todos os cuidados necessários, distanciamento entre as cadeiras, vamos evitar abraços, tá, irmãos? Eu sei que é difícil, né? Principalmente no seio da igreja, que a nossa vontade é sair, beijar, abraçar os irmãos. Imagina para o pastor Giovanni como é que é difícil, né, essa pandemia. Nossa vontade é abraçar, beijar, né? Ao mesmo tempo exercer sempre um carinho com os irmãos, mas em meio a essa pandemia vamos tomar determinados cuidados para que a gente possa se proteger e também proteger outras pessoas. Então na saída coloca a sua máscarazinha, evite contato, o máximo do contato que você tenha é aqueles soquinhos gospel, né? Bem de levezinho para não machucar ninguém. Você dá um toquezinho na mão do seu irmão, uma espécie de saudação. Todos com certeza na entrada passaram álcool gel. E nós estamos aqui para nos cuidar, orarmos por vocês, pedimos ao Senhor que Deus proteja cada um de vocês, principalmente os mais vulneráveis, né, irmãos? Aqueles que têm doenças degenerativas, que são mais frágeis na saúde, as pessoas de maior idade, que são frágeis no sentido de sistema imunológico.
nós temos certeza que Deus vai cuidar de cada um de nós. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não é pego de surpresa, irmãos. Deus controla a história. E apesar de permitir que todas essas coisas, mazelas, aconteçam com os seres humanos, tudo isso é para promover quebrantamento, humildade no nosso coração. Entendemos que não somos super-homens nem super-mulheres, somos apenas humanos, somos frágeis, somos vulneráveis, precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo, e é sobre isso que nós vamos falar, a obra do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, abriram o Evangelho de João 16:7, Evangelho de João 16:7, a Bíblia Sagrada diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, disse Jesus, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, e aqui uma referência ao Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo o que o meu Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis, outra vez um pouco, e ver-me-eis. Amém? Deus abençoe essa palavra no seu coração. Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Que teu Espírito Santo venha sobre nós, ó Deus, nos fazendo entender a obra do Espírito Santo nos corações humanos. Possamos compreender a tua verdade, ela vem iluminar os olhos do nosso entendimento. Ó Deus, eu, pastor Giovanni, não posso fazer nada além de pregar a tua palavra. Quem faz a obra é o Espírito Santo. A tua igreja é governada pelo Espírito Santo, é direcionada pelo Espírito Santo. Por isso nós nos submetemos a Ele nessa manhã, pedimos a tua graça, a tua glória, a capacitação do teu Espírito, falando conosco, usando a minha vida como um profeta nas tuas mãos. Ó Deus, como um canal de bênçãos ao teu povo, eu me humilho, eu me consagro ao Senhor, me dedico ao Senhor. Fala conosco, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo legal? Certinho? Tá bom, então vamos lá, gente. Nós começamos semana passada, se você não assistiu, o primeiro momento dessa palavra, onde nós tratamos acerca da obra do Espírito Santo em nós. E ensinamos três princípios, ou três manifestações da obra do Espírito Santo. Nós aprendemos que é o Espírito Santo que age diretamente na vida do crente. É Ele que veio para dar continuidade à obra de Jesus Cristo nessa terra. Jesus subiu aos céus, é o que a gente chama de ascensão de Cristo, 40 dias depois de haver ressuscitado. E logo depois que Jesus subiu, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam orando no cenáculo. Aproximadamente 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo veio para isso, veio para dar continuidade ao ministério de Jesus. É Ele quem opera nos nossos corações. Antes da encarnação de Jesus Cristo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo trabalhava, ele vinha sobre uma ou outra pessoa, esporadicamente, para cumprimento de alguma missão ou algum propósito divino. Tá bom? Ó, não se preocupe com o barulhinho, tá? Do telhado. Não é nada demais, tá, irmãos? É por causa do calor, às vezes o isopor dá uma dilatada, e aí, como tem duas telhas de aço galvanizado entre o isopor, ela faz um barulhinho. Não se preocupe, tá bom? Melhor o microfone? Tá. Som.
som. Ei, som. Som. Agora. Tá melhor assim, gente? Vamos lá. Som. Para cantar isso aqui é melhor, mas para pegar não é. O violeiro fica mais livre, né? Com a mão. Graças a Deus por isso. Irmãos, vamos lá então. Como eu estava falando, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha esporadicamente sobre alguns, geralmente profetas, geralmente reis, geralmente sacerdotes. Às vezes Deus escolhia pessoas comuns do povo de Deus para o cumprimento de um propósito específico, né? Ou levantava eles, e aí o Espírito Santo vinha sobre eles, cumpria aquela missão, cumpria aquele propósito, e depois se afastava deles. Hoje, na nova dispensação, no tempo que nós vivemos, chamado Era da Igreja, o Espírito Santo vem sobre nós, através do novo nascimento, amém? Ele vem através do novo nascimento e ele habita em nós agora, ele faz morada em nós. Coloca a mãozinha no seu coração e fala comigo assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor faz morada em mim, porque o Espírito Santo de Deus habita no meu coração. Então esse é o Espírito Santo, é a pessoa bendita de Deus Pai, Deus Filho, e a presença gloriosa do Espírito Santo reinando nos nossos corações, reinando na nossa vida. E é isso que nós resumidamente falamos, tá? Nós ensinamos 3 princípios. O Miguel vai estar projetando ali. O primeiro deles, nós aprendemos semana passada, que é o Espírito Santo quem convence o pecador. Fala comigo: o Espírito Santo convence o pecador. Ou seja, quem adentrou no seu coração e convenceu você que você é pecador, e ao perceber esse fato, isso gerou uma espécie de desespero no seu coração. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem fez você perceber de que você é pecador, de que você tem pecado, de que você precisa se arrepender, de que você precisa mudar de vida, é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz aqui: é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado aqui nesse sentido, de que nós somos pecadores. Paulo, dá uma olhadinha lá que tem lugar alto, tá? Só para não... Criança não tem noção de perigo, né? Então é Ele quem convence o pecador, tá? E nos convence de que nós percebemos que somos pecadores, nós não temos alternativa a não ser nos lançarmos aos braços de amor do nosso Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Quando você se percebe como pecador, e quem faz isso é o Espírito Santo, isso te faz lançar sobre os braços de amor. O amor de Jesus, o Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quem faz isso é o Espírito Santo. É Ele quem nos convence de que somos pecadores. É o Espírito Santo quem produz em nós a consciência do pecado. É o Espírito Santo quem forma, né, cada pessoa também dentro do ventre da nossa mãe, diz o Salmo 104, versículo 30. E é o Espírito Santo também, nós aprendemos semana passada, quem nos faz orar em favor daqueles que ainda não têm uma experiência com o novo nascimento, porque nós aprendemos em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século, Satanás, tem cegado o entendimento das pessoas para que não resplandecesse a luz do Evangelho sobre elas. Amém? Então às vezes você está tentando evangelizar alguém, está tentando falar de Jesus para alguém, talvez seu cônjuge, talvez seu filho, talvez um parente próximo, um amigo, um colega de trabalho, e você está percebendo dureza de coração da parte dele. Irmão, dê um tempo e começa a dobrar o joelho, orar e interceder a favor daquela pessoa, porque o que tem sobre ela é uma espécie de cegueira espiritual, e essas escamas, essa cegueira precisa cair por terra em nome de Jesus. Como é que ela cai por terra? Através da oração, através da intercessão. Você tem autoridade, inclusive, de repreender os demônios que estão cegando o entendimento daquela pessoa. Você pode falar: ouçam demônios, vocês estão cegando o entendimento do fulano de tal,
eu ordeno a vocês, em nome de Jesus, toda cegueira espiritual, toda ação demoníaca, a fim de cegar o entendimento, de impedir o evangelho de penetrar nesse coração, eu repreendo vocês agora, em nome de Jesus. Amém? E claro, não é só uma oração, você tem que continuar perseverando em oração, a fim de que aquela pessoa tenha uma experiência do novo nascimento com Jesus de Nazaré. É o que nós chamamos de regeneração, é o que nós chamamos de conversão. Tudo isso quem faz é o Espírito Santo de Deus nos convencendo como pecadores. Amém? Fala comigo, eu sou um pecador regenerado pelo poder de Deus. Então mesmo aqueles que são filhos de Deus são pecadores. Um fato é você olhar a sua semana. Você erra às vezes, olha para alguém de maneira equivocada, julga, fala uma besteira sem querer, de repente toma uma atitude precipitada. Nós erramos, nós somos falhos. Mas quem nos traz essa consciência do pecado, ao mesmo tempo desespero com relação ao fato do pecado, e nos faz lançar nos braços de amor do Salvador, do nosso Senhor, do poder que emana da cruz, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Segundo princípio que nós aprendemos, pode projetar, Miguel, é Ele quem opera então o novo nascimento, como eu falei. A segunda ação do Espírito Santo, quem faz é o Espírito Santo no nosso interior. Quando respondemos a essa ação do Espírito com arrependimento, com fé, Deus opera a regeneração. A regeneração não é obra humana, é obra divina, é obra do Espírito Santo em nós. E é o próprio Espírito Santo que nos transforma de dentro para fora. De dentro para fora. Ele nos faz viver a nova vida que Jesus projetou para nós. É Ele quem toca o nosso espírito, que estava morto, e transmite a vida eterna para cada um de nós. A vida abundante que Jesus promete em João 10:10. E o terceiro princípio que nós aprendemos semana passada é que o Espírito Santo é quem confirma e garante a salvação. Abra comigo, esse é importante a gente ler. Abra comigo Efésios 1, 13 e 14. Efésios, abra a Bíblia Sagrada, Efésios 1, 13 e 14. Vamos ler desde o 12, tá? Efésios 1, 12. A Bíblia Sagrada diz assim, Efésios 1, 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, uma palavra para crente, é uma palavra para filhos de Deus. Nós os que esperamos em Cristo, em quem também vós, no 13, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Louvor da sua glória. Você nasceu para o louvor da glória do Senhor. Mas quem garante a salvação dentro de você é a pessoa do Espírito Santo. Ele é o penhor, ele é a garantia, ele é o selo de autenticidade de que você é filho de Deus, de que você foi lavado pelo sangue de Jesus, de que você tem um nome escrito no livro da vida. No dia em que Jesus voltar, qual é a marca dos verdadeiros cristãos, irmãos? Como é que Jesus sabe quem é seu e quem não é? Claro que ele é onisciente, sabe de todas as coisas, mas qual é a marca que autentica, que faz com que sejam legítimos verdadeiramente os filhos de Deus? É a presença do Espírito Santo em nós. Então quem não tiver o Espírito Santo não vai subir no arrebatamento. Quem não tiver o Espírito Santo é porque não é filho de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Será que você tem se deixado guiar pelo Espírito Santo? Quem é que tem governado a sua vida, irmão? É o Espírito Santo ou o mundo sem Deus, a carne, Satanás e os demônios, os três inimigos do crente? Quem é que tem direcionado a sua vida? Os teus achismos?
né? A tua mentalidade, os teus quereres, os teus desejos, ou é o desejo de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus, o governo do Espírito Santo dentro de nós? Então é o Espírito Santo quem confirma e garante a salvação. É Ele quem testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Ele é quem é o penhor, ou seja, a garantia da nossa salvação. Nós acabamos de ler aqui em Efésios. Nele nós fomos selados, marcados para o dia do Senhor Jesus, para o dia da glorificação, o dia do arrebatamento de igreja. Quem tem o Espírito Santo é filho de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não conhece ainda Deus, não nasceu de novo, porque não está sendo guiado pelo Espírito Santo, porque está perdido, longe de Deus. Então, olha a importância do Espírito Santo, olha que linda a obra do Espírito Santo em nós. Nós aprendemos 3 verdades. Primeiro, é Ele quem convence o pecador. Segundo, é Ele quem opera o novo nascimento, a nova vida em Cristo. Em terceiro lugar, é Ele quem confirma e garante a nossa salvação. Lucas 19, versículo 20, a Bíblia diz: alegrai-vos antes, não porque os espíritos, os demônios, se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Quem tem o nome escrito no livro da vida, levanta a mão e fala glória a Deus. Isso não é por causa de nós, irmãos, é pelos méritos de Cristo. Coloca isso na cabeça. Não é porque você é engomadinho, bonitinho, porque vai na igreja Casa na Rocha, do pastor Giovanni, não, de Jesus, não é do pastor Giovanni, de Jesus, né, irmãos? Não é por causa disso. Não é porque você vai tantas vezes na célula, no culto, não. É pelos méritos de Cristo que nós temos a salvação. É fruto da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor e da resposta nossa a esse amor e essa graça bendita do Senhor Jesus em nós. Amém? Aí nós vamos adentrar agora na 4ª obra do Espírito Santo. Se você estiver anotando, número 4, a 4ª obra do Espírito Santo é Ele quem glorifica a Jesus. Abra comigo João 4, 23 a 24. O Evangelho de João 4, 23 a 24. João 4, 23 a 24. A Bíblia diz aqui: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem é que nos leva a adorar a Deus? É o Espírito Santo. Quem nos capacita a adorarmos o Senhor é o Espírito Santo. Claro que às vezes, né, os músicos, né, hoje, numa das músicas ali na entrada, no ritmo ali, eu acabei me equivocando. Nós somos seres humanos, mas depois a gente foi, né, acertando, glória a Deus, não tem problema com isso, nós somos humanos. Mas quem nos leva a adorar, quem é, irmãos? É o Espírito Santo. É claro que nós procuramos fazer o nosso melhor, mas quem nos move a adorar, e o que Deus lê, irmão, é o nosso coração. Quem toca o nosso coração na adoração, né? Muitas pessoas, eu não sei vocês, irmãos, mas eu, principalmente na adoração, são os momentos onde eu mais sinto a presença de Deus sobre a minha vida. Você também? É uma coisa assim, parece que tu entra numa outra dimensão, parece que você vai para um outro lugar. É o lugar da presença de Deus, é o lugar da adoração, é onde Cristo é glorificado, e tudo isso acontece movido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, irmão, não fica perdendo tempo ouvindo música do mundo, música mundana, que só ensina coisa errada, a pular cerca, a aprontar, a fazer isso, a fazer aquilo, a ficar lembrando de lembranças do passado, de coisas erradas que você fazia. Não, irmão, adore ao Senhor, encha a sua casa, o seu carro, o seu MP3, o seu celular. Hoje está tão fácil, hoje nós não temos desculpa para não adorarmos a Deus. Mesmo que você não saiba tocar um instrumento, você tem o Spotify, o Deezer, Amazon Music, tantas e tantas plataformas digitais onde você coloca ali
aquele cantor que você gosta, aquele ministro de adoração, aquele ministério, e você pode entrar em Deus em qualquer lugar. Amém? No seu lugar secreto, Jesus diz: entra no teu lugar secreto, fecha a porta, deixa as coisas para trás, entra ali no teu cantinho de oração, de adoração, coloca ali, compra aquelas caixinhas, por exemplo, né? Nós temos aquelas caixinhas hoje, tão práticas, sem fio, com Bluetooth, você liga no teu celular, plum, sai naquela caixinha, as caixinhas maravilhosas, tem grave, tem médio, são equalizadas, são maravilhosas, da JBL, por exemplo, né? Da Sony, o que você quiser, irmão, coloca lá naquela caixinha, adore ao Senhor, louve a Deus, você vai ter experiências gloriosas com o Senhor, se você buscar a Deus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito por quê, irmãos? Porque uma adoração é espiritual, do seu espírito humano, com a ação do Espírito Santo, diretamente a Deus que é Espírito. Por isso em espírito e em verdade. Em verdade por quê? Porque procede de um coração verdadeiro, legítimo, autêntico, de alguém que realmente quer levar Deus a sério, de alguém que quer buscar Deus de coração, de alguém que ali, diante do Senhor, é sincero, não tem máscaras. Às vezes diante das pessoas parece que a gente quer criar máscaras, né? A gente quer agradar a todos e acaba às vezes até criando um personagem que você não é. Irmão, diante do Senhor as máscaras caem. Deus quer o teu coração. Deus quer adoração em vez de reclamação, em vez de murmuração. Deus quer ser glorificado. Mesmo que você cante desafinado, irmão, se você cantar com o coração afinado com Deus, a tua adoração vai chegar afinada no céu. Pode ter certeza disso. Porque o que tem que estar afinado, claro que é maravilhoso uma voz afinada, é óbvio. Tem aqueles cantores do chuveiro, né? Deus o livre. Alguns são bonzinhos, outros são uma bênção. Mas, irmãos, o que importa é o nosso coração. Deus lê corações. Deus sonda os nossos corações. E quem age dentro do nosso coração para glorificar o Cristo através da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é fundamental para nos tornarmos verdadeiros adoradores. Quem quer ser verdadeiro adorador aqui? Dá uma glória a Deus. Então, irmão, para de procurar culpados, para de transferir responsabilidades, para de olhar a vida de maneira cinzenta, pessimista. Começa a profetizar em meio ao caos, à crise, à dificuldade que você está enfrentando. Começa a profetizar sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família. Profetiza, declara, ore, abençoe. Mesmo que aquilo não esteja acontecendo, abre a tua boca, profetiza, fala, declara, baseado na palavra de Deus, e as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Amém? Pare de reclamar, comece a adorar e a profetizar. Por mais que você não esteja vendo, lembre-se que nós que somos da fé, nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por convicção, por crença, por confiança nesse Deus maravilhoso. O Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Será que você tem adorado a Deus em espírito e em verdade? Será que você tem se enchido do lixo desse mundo ou tem se enchido da verdade de Deus, da palavra de Deus, dos louvores e adoração do Senhor, irmão? Rios de água viva fluirão de dentro de nós, do nosso interior. É o que diz João 7,38. Se nós mergulharmos nessas águas do Espírito Santo todos os dias. E lembre, nós estamos falando aqui, você não foi chamado para ser uma espécie de... Ai meu Deus, como é que é o nome? Tem o rio e a represa. Isso, agora, deu um branco no pastor. Deus nos chamou para ser uma represa, para represar a glória de Deus, a graça de Deus, a unção do Espírito Santo na sua vida.
Deus te chamou para ser um rio de água viva. Amém? A Bíblia diz num dos profetas: por onde esse rio passar, tudo viverá. Aonde você chegar, você vai brilhar. Aonde você chegar, você vai alcançar sucesso. Aonde você chegar, você vai prosperar. Aonde a morte, haverá vida. Aonde a tristeza, haverá alegria. Porque os rios do Espírito Santo estarão sobre você. Você não vai represar. Você não vai ser uma represa. Você não vai se conter, não. É igual aquilo que nós cantamos: eu não vou parar, né? Não, nós não vamos parar. Nós vamos queimar para Deus. Nós vamos queimar corações para Deus. Nós vamos nos incendiar para Deus e incendiar outras pessoas para Deus. Nós vamos ser rios de vida. Do seu interior fluirão rios de vida. Amém? Amém? Você crê nisso, irmão? Eu creio nessas coisas, irmão. Eu creio nisso. Deus te chamou para ser rio de vida. Do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito Santo sempre glorifica a Cristo, e Ele revela-nos o coração de Deus, nos levando a adorá-lo de forma sincera e verdadeira. Sinceridade, verdade, esse é o nosso Senhor. Esse é o Espírito do Senhor Jesus que opera também nos nossos corações. Amém? A Bíblia diz aqui em Efésios, nós lemos: a fim de vivermos para o louvor da sua glória. Você nasceu para manifestar a glória, a graça e o amor de Deus aonde você for. Essa semana eu fiz várias lives na área de família, e eu falei isso. O objetivo de Deus é Gênesis 12, versículo 3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer, através do teu casamento, da tua vida, da tua família, da tua pessoa, de você como indivíduo, ou você como família, ou você como o seu estado, irmão, através da sua vida, Deus quer manifestar a sua glória, a sua graça e o seu amor. Famílias para a glória de Deus, pessoas segundo esse amor que excede todo entendimento. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem glorifica a Jesus. Amém? Vamos glorificar Jesus? Amém. Pelo Espírito Santo? Que as pessoas se sintam atraídas até você e não repelidas, né? Porque tem crente que é chato, tem crente que é cafona, tem crente que é quadrado, tem crente que na cara as pessoas já se assustam. Tem crente que no olhar as pessoas já não querem chegar perto. Às vezes cheias de legalismo, né? Cheias de crítica, cheias de julgamento. Gente, se Jesus disse: eu não vim para julgar esse mundo, mas eu vim para salvá-lo. O julgamento vai acontecer lá no final, se você desprezar a salvação de Deus. Tem muito crente que já chega no julgamento, já logo de cara já quer julgar. Já quer tirar Deus do trono do juízo e quer se colocar como se fosse o juiz universal de tudo e de todos. Não, irmão, não comece com isso, não faça isso. Seu propósito é manifestar a graça, o amor, a glória e a graça de Deus para as pessoas. Ame os pecadores, odeie o pecado. Amém? Fala comigo: eu preciso amar os pecadores e odiar o pecado. E o primeiro pecador que você tem que amar é você mesmo. Ame a você mesmo, assim como Deus te ama. Deus ama pecadores, mas odeia o pecado. Faça distinção entre um e outro. Ame as pessoas, acolha. É isso que nós queremos gerar nesse ambiente, um ambiente de acolhimento, um ambiente de amor, que a igreja se torne não um ambiente ferino, um ambiente que fere, que arrebenta, que machuca com as pessoas, não, mas que a igreja seja um ambiente caloroso, de amor, de graça, de aceitação, onde as pessoas se sintam especiais, onde as pessoas se sintam amadas, onde as pessoas se sintam acolhidas. Isso começa com cada um de nós. É assim que nós glorificamos a Cristo. Amém? Quando você estiver olhando para o seu cônjuge, você não vai olhar só os defeitos dele.
Defeitos todos nós temos, irmão. Você tem, eu tenho. Você vai aprender a olhar com os olhos de Deus para glorificar Jesus pelo Espírito Santo. Você vai maximizar as virtudes e qualidades do seu cônjuge e vai minimizar os defeitos e as falhas dele. É assim que Deus olha para você, irmão. Deus sabe de todos os defeitos que você tem, de todas as suas falhas, de todas as suas vulnerabilidades, de todos os seus defeitos, e Deus continua te amando. A Bíblia diz que Jesus amou Judas até o final. E olha que ele era um traidor. Olha que ele se levantou contra o Messias prometido de Israel, o nosso Salvador e Senhor. Andou do seu lado durante 3 anos. E Jesus o amou até o final. Se Jesus te amou, por que você não ama quem está do seu lado? Vamos quebrar esse paradigma, né? De cristãos que gostam das pessoas lá de fora, mas menosprezam muitas vezes as pessoas mais importantes da nossa vida, que é o nosso cônjuge, que são os nossos filhos, que é a nossa família diretamente. Tem gente que é bacana com todo mundo, é amoroso, querido com todo mundo, mas maltrata os de casa. Paulo fala lá em Timóteo que aquele que não cuida dos seus, aquele que não ama a sua família, está negando a própria fé e é pior que o incrédulo. Olha só, irmãos, nós temos que amar, nós temos que aprender a maximizar as qualidades e as virtudes e minimizar os defeitos e a falha do outro. Isso se chama amor. 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Fala comigo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Hoje nós vemos relacionamentos superficiais, qualquer coisinha é motivo para largar o outro. Qualquer coisinha, eu não gosto de você, procura o teu rumo que eu procuro o meu. Irmãos, não é assim. O verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? É assim que nós glorificamos o Cristo ressurreto, pela ação do Espírito Santo em nós. A quinta obra do Espírito Santo é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos guia. Abra comigo, volta para lá. João 16, (13). Olha o que diz a Bíblia Sagrada: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Olha o 14, que é o ponto anterior que nós estamos falando. Ele me glorificará, diz Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Olha que coisa linda. O quarto ponto que nós aprendemos: o Espírito Santo é quem glorifica a Jesus. O quinto princípio que nós aprendemos da obra do Espírito Santo é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos guia. Amém? Quando você está lendo a Bíblia, irmão, quem é que te ilumina? O Espírito Santo. Através do que, irmãos? Através da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas quem é que nos ilumina para que possamos compreender a palavra de Deus? O Espírito Santo. Olha a importância, irmão, presta atenção, olha para mim. Olha a importância de você orar antes de ler a Bíblia. Ore pedindo a iluminação do Espírito Santo antes de ler as Escrituras. Peça que Deus te dê graça. E no final da leitura, peça para Deus te capacitar a praticar aquilo que você leu. Porque é o Espírito Santo quem nos ensina, é o Espírito Santo quem nos guia. Jesus é o caminho para o Pai que precisamos, e para entrarmos nesse trilho de Deus,
Para entrarmos nessa senda da salvação, nós precisamos de um guia. Quem é o nosso guia? O Espírito Santo, o ajudador, o consolador. A palavra aqui é paracleto. Paracleto significa no original aquele que caminha do meu lado. Olha aqui para mim, irmão. Quando um cego vai atravessar uma rua, ele precisa da ajuda de quem? De um guia, sim ou não? Seja um cão guia, ou então uma pessoa que agarra ele no braço e caminha com ele a fim de atravessar aquela rua movimentada. Irmãos, nós sem Jesus somos cegos, e nós precisamos de um guia. Quem é o guia? O Paracleto, o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos guia a toda a verdade. É Ele quem nos faz atravessar as ruas tumultuosas do nosso dia a dia. É Ele quem transforma as nossas tormentas em calmaria. Ele é o nosso guia. Jesus é o caminho para o Pai. Mas nesse caminho, cujo caminho é Cristo, nós precisamos de um guia. E o guia é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos conduz a toda a verdade. Toda a verdade. Quem nos conduz? O Espírito Santo. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos guia. Tudo aquilo que você precisa saber da parte de Deus, irmãos, quem é que te ensina? O Espírito Santo. Amém? Às vezes você precisa tomar uma decisão difícil. Às vezes você precisa fazer uma escolha importante na sua vida. Tem muita gente que sai fazendo escolha, tomando decisões sem buscar a direção de Deus, e acaba se atrapalhando todo. É ou não é, irmão? Quantas e quantas vezes você já tomou uma decisão precipitada sem ouvir o Espírito Santo, sem orar antes, sem pedir a direção do Senhor? É Ele quem nos guia, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos ilumina na leitura da palavra e nos lembra das palavras que foram ministradas em nosso coração. Você já experimentou isso, irmão? De repente, em um determinado momento da sua vida, o Espírito Santo traz à memória algo que foi ministrado lá atrás no seu coração. E de repente, naquele momento que você precisa, o Espírito Santo traz à tona e te faz lembrar aquilo que você já estudou, aquilo que você já ouviu, aquilo que já foi ministrado no teu interior. Parece que o Espírito Santo traz para a superfície, traz a sua consciência. Tira do inconsciente e joga no consciente. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Ele traz à memória as palavras de Jesus. Ele traz à memória aquilo que você estudou na palavra de Deus. Ele traz à memória as ministrações que você ouviu na sua vida. Ele traz à memória aquilo que é importante para a sua história. Quem é que faz isso? O Espírito Santo de Deus. Lembre, Ele é o Consolador, Ele é o Ajudador, Ele é o Paracleto, aquele que me agarra pelo meu braço e me guia aonde eu devo andar, o que eu devo escolher, o que eu devo fazer, segundo a vontade de Deus. E nós aprendemos, Romanos 12, versículo 2, a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Fala comigo. Boa, perfeita e agradável. A sua vontade é essa? Sua vontade é... Nem sempre a tua vontade é isso aí, né, gente? Mas a vontade de Deus, irmãos, é boa, perfeita e agradável. Quem nasceu de novo já não faz a sua vontade, faz a vontade daquele que o comprou pelo seu sangue precioso. Aquele que nasceu de novo já não vive os seus planos, mas vive o plano de Deus. Aquele que nasceu de novo já não faz o que está na sua cachola, na sua cabecinha. Não, ele faz aquilo que está nos pensamentos de Deus, na palavra de Deus. Ele já não é guiado por emoções, por sentimentos. Não, isso aí é os carnais, aí, os almáticos, os mundanos. Os mundanos é que querem viver de sentimento em sentimento, de experiência emocional em experiência emocional. Nós não nos movemos por emoções, nós nos movemos por convicções, por princípios, por valores. Muitas vezes as nossas emoções nos colocam em enrascadas. Sim ou não, irmãos?
Se você seguir as suas emoções, você só vai fazer caca, para não falar outra palavra. Agora, se você seguir as suas convicções em Deus, o seu caminho será iluminado, será abençoado. O Espírito Santo te guiará e te ensinará em toda a verdade. Amém? Sexto princípio: o Espírito Santo é quem nos assiste em nossas fraquezas. Fala comigo, Ele me ajuda nas minhas fraquezas. Meu irmão, não tenha vergonha de reconhecer as suas fraquezas. Por exemplo, eu tenho fraqueza. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar para vocês. Eu sou um cara às vezes desligado. E desde já eu quero pedir perdão para os irmãos. O Rafa, né? Ele também, coisas também sabe. Aquelas pessoas que estão mais próximas de mim, eles percebem que às vezes o pastor está falando um negócio, de repente, se outra pessoa que estiver falando com você falar comigo, eu me distraio e começo a ouvir o outro. Eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, gente. Eu tentei ser baterista, fiz 6 meses de bateria, eu não me adaptei, porque eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu me distraio facilmente. E quem me conhece, apesar dessa minha falha, compreende. É minha fraqueza. A minha mulher no começo, eu me lembro que ela morria de raiva com isso, ela ficava brava. Só que não tem o que fazer, irmão, é uma vulnerabilidade que eu tenho, ela teve que aprender a suportar, a amar, a flexibilizar. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É claro que eu procurei melhorar sempre. Imagina, eu tinha 3 filhos. É a minha vulnerabilidade, é a minha fraqueza. Mas quem é que me capacita, irmãos? Como é que eu consigo pregar do começo ao fim aqui sem me perder? É o Espírito Santo que faz isso. É claro que quando eu saio da pregação, eu saio com a cabeça assim, saindo fumaça, gente. Parece que algo me sugou aqui, porque eu tenho que concentrar todas as minhas energias para não me perder na fala, para não me distrair. É uma fraqueza. Mas quem é que me capacita? O Espírito Santo de Deus. Amém? Levanta as 2 mãos para os céus comigo e fala assim: aquele que me capacita em meio às minhas fraquezas é o Espírito Santo de Deus. O pastor Giovanni era um homem extremamente tímido. Já falei para vocês, semana passada eu mencionei. Ficava vermelhinho, meu cabelo já era vermelhinho, ficava um tomatinho. Quando tinha que fazer um trabalho na frente da escola. Gente, tem gente que é descolada, né? Mas tem gente que é tímida. Quem é que nos capacita em meio à timidez e nos ensina a vivermos debaixo da coragem, da ousadia, da capacitação do Senhor? É o Espírito Santo de Deus. Aquele pecado que você não está dando conta, peça ajuda para o Espírito Santo. Aquela dificuldade, aquela fragilidade, aquela área de debilidade que você tem, peça ajuda para o Espírito Santo. Peça ajuda. Por isso que ele é chamado Consolador. Por isso que ele é chamado nosso ajudador. Ele está à disposição para te ajudar. Você que quer ser uma mãe melhor, né? Karina aqui, por exemplo, Felipe pequenininho. Eu me lembro que eu e a Sofia, 3 filhos, nós olhávamos aquela situação, a gente começava a chorar, falava: Deus, como é que a gente vai dar conta? Era 300, 400 reais só de fralda, gente, era uma usina os bichinhos. E nós olhávamos toda aquela tarefa, toda aquela missão, e nós falávamos: Senhor, nos capacita. A Giovana era extremamente difícil, sabe? Personalidade forte, batia de frente com a gente. Era aquela gasto de energia tremendo, um olhar para o outro. A gente não cansava ali de disciplinar, corrigir. Não é fácil criar filhos. Mas quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Deus não quer que você seja uma super mãe, um super pai. Não, Deus só quer que você seja pai, seja mãe. E aquilo que você não conseguir, o Espírito Santo te ajuda. Amém? Aquilo que nós somos capazes de fazer, nós vamos fazer o nosso melhor. O meu lema é isso: vamos fazer o melhor possível dentro do possível. E o impossível nós vamos entregar na mão de quem?
de Deus. O impossível é Deus quem faz. Deus não quer que você seja super-homem, nem super-mulher. Deus só quer que você seja homem e mulher. Deus não quer que você seja um anjo, um angelim, nem também um demoninho, um demonião, uma besta voraz, desenfreada. Não! Deus quer que você seja um ser humano parecido com Jesus de Nazaré. E quem vai fazer isso em você? Quem vai te ajudar? O Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos assiste nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Eu falo, Senhor, me capacita a ser um pastor cada dia melhor, a ser um discipulador cada dia melhor, a ser um pai cada dia melhor desses meninos, a ser um marido cada dia melhor. Graças a Deus que Deus colocou minha esposa, a minha auxiliadora idônea. A Sofia me ajuda muito nisso, me ajudou a ser um melhor pai. Eu tive que ter 3 filhos para aprender a ser um bom pai. No terceiro eu acertei, glória a Deus. Primeiro eu fui mais ou menos, meio que ruim. No segundo, intermediário. No terceiro, opa, agora vai. Está ali o bichinho me ajudando. Irmãos, quem nos ajuda e quem nos capacita é o Espírito Santo. É Ele quem nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Nós somos seres limitados. O ilimitado é o Senhor. Nós somos seres finitos, com fim. O infinito é o Senhor. Nós não temos controle de todas as coisas, mas nós servimos a um Deus que controla toda a história e todas essas coisas. Um Deus que é soberano, que é Rei do universo, que é Criador dos céus e da terra, cuja Bíblia diz que a sua destra, a sua mão direita sustenta todas as coisas. Com a sua mão direita. A presença de Deus tem 3 manifestações, irmão. Tem a glória Shekinah, que é a presença abençoadora, que é a que comumente todo mundo ora, pede, invoca, pede da parte do Senhor. A presença abençoadora, a glória Shekinah, a presença que abençoa. A segunda manifestação da presença de Deus é essa: a destra poderosa do Senhor, a presença sustentadora. Primeira, a presença abençoadora. A segunda, a presença sustentadora. Deus sustenta todas as coisas que Ele criou com a sua destra poderosa. Deus sustenta as marés do mar, a chuva, o vento, todos esses climas, a atmosfera, os astros, as estrelas, os planetas girando em torno do Sol. Quem é que sustenta todas essas coisas? É Deus. Deus não é um relojeiro que fez um relógio bonito chamado mundo, universo, deu a cordinha nele e falou: se vira. Não. Ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas com a sua presença sustentadora. E a terceira manifestação da presença de Deus é a presença julgadora. Essa ninguém quer. A presença em juízo de Deus. É como a presença de Deus está no inferno. A presença de Deus está no inferno? Sim. Os teólogos dizem que sim. A Bíblia diz que sim. Subireis aos céus, lá está. Se descer no mais profundo abismo, lá também tu estás, no Salmo 139. Aonde fugirei da tua presença? Como é que eu fugirei do teu espírito? Diz o salmista. Até no inferno a presença de Deus está, só que de maneira diferente. Já não sustentadora, nem abençoadora, mas sim em juízo, julgadora, julgando os impenitentes, aqueles que não se arrependem, aqueles que não mudam suas vidas, aqueles que não se tocam, aqueles que endurecem o seu coração. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios, irmãos, não foi criado por seres humanos. Só vai para o inferno quem despreza o amor, a graça e a consciência que Deus colocou na nossa vida. Aqueles que tiveram acesso à palavra de Deus serão julgados segundo a palavra de Deus. Aqueles que não tiveram acesso à palavra de Deus serão julgados segundo a lei de Deus inscrita nos seus corações. Que lei é essa? A nossa
consciência. Romanos capítulo 2 diz: acusando-os ou dando a eles acesso. Vocês estão entendendo, irmãos? Presença julgadora, presença em juízo. Tomara que a gente nunca experimente isso em nome de Jesus. Amém? Sétimo, irmãos, sétima obra do Espírito Santo. É Ele quem produz em nós o caráter de Cristo. Fala comigo. O Espírito Santo é quem produz em mim o caráter de Cristo. Isso acontece através de um processo que a Bíblia chama de santificação. Deus quer te santificar, Deus quer te regenerar, Deus quer te transformar, irmão. Isso se chama santificação. O pastor Cote, num dos seus livros, Pastoreamento Inteligente, ele chama de reeducação. Deus tem que te reeducar, tirar os conceitos errados, os ensinamentos equivocados, e você tem que reaprender a viver segundo os preceitos, a lei de Deus, os princípios e valores do reino de Deus. Você tem que ser reeducado. Santificação. O caráter de Cristo em nós. Dura toda a nossa vida esse processo. Se maximiza quanto mais nós buscarmos a Deus e nos rendermos ao Senhor. Quanto mais você buscar Deus e se render a Deus, mais o caráter de Cristo vai estar na sua vida, irmão. Por que uns têm mais, outros têm menos? É o fator busca, é o fator render-se. Não endureça o seu coração, se renda ao Senhor, se entregue à ação do Espírito Santo, deixa Deus trabalhar na sua vida. Você está em construção, Deus está trabalhando dentro de você, mas Deus não vai aonde você não o convida, Deus não entra aonde você não se permite, não permite que Ele entre. Deus é um cavalheiro. Deus não é igual o diabo que sai arrebentando a porta e entrando com tudo e violando e destruindo com todos. Deus é um cavalheiro, Ele bate na porta. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e farei uma grande festa, cearei e celebrarei e derramarei alegria, graça e glória sobre ele. O Espírito Santo é cavalheiro, ele é sensível, ele é um gentleman. Ele só entra onde ele é convidado, ele só vai com aquele que se rende, ele só opera onde você permite, ele respeita o teu livre-arbítrio, ele respeita o teu poder de escolha, até com as escolhas erradas Deus respeita. Sim ou não? Sim. Ele respeita. E a sua ação, a ação do Espírito Santo, gera em nós os frutos do Espírito. Fala comigo, frutos do Espírito. Esse é o caráter de Cristo em nós. A Bíblia diz: amor, paz, paciência, longanimidade, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. Tudo isso são características, são virtudes que Deus quer inserir em nós. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Você era pá virada, né? Você era iracundo, explosivo, mas aí você se rendeu a Cristo, começou a buscar Cristo. O Espírito Santo fez uma obra linda em você. Eu me lembro que a minha mãe disse que quando meu pai casou com ela, meu pai era explosivo, iracundo, doido. Minha mãe achava que estava casando com um príncipe num cavalo branco. Aí depois que casou, descobriu que veio só o cavalo. O príncipe ficou no namoro. Mas Deus foi domesticando aquele cavalo. Eu que sou mais velho, eu via os excessos, as doidices, as iras do meu pai, mas também via ele se arrependendo, se quebrantando e dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero ser um pai melhor. Senhor, eu quero ser controlado pelo Espírito Santo. Eu vi tantas vezes meu pai de joelho prostrado, chorando, clamando ali a Deus, pedindo a graça de Deus, a virtude do domínio próprio. Hoje muitos de vocês conhecem meu pai, é um poço de amor, de graça, beijoqueiro, é um cara amoroso. Quem imaginou que um cavalo
ia se transformar num príncipe. Não tem problema, ele sabe disso. Ele testemunha isso. Graças a Deus, quem transforma um cavalo num príncipe é o Espírito Santo de Deus. Isso é verdade. Quando você fala a verdade, você não tem medo, pode falar em qualquer lugar. É a verdade. Eu vi todo esse processo de transformação. Hoje é uma bênção, ajuda casais, 40 e poucos anos de ministério, pela graça de Deus, os 4 filhos servindo a Deus. Irmão, isso é um milagre que só o Espírito Santo pode fazer. Amém? Coloque a mãozinha no seu coração e fala assim: há esperança para mim. O Espírito Santo faz a obra no meu coração. Mas lembre-se, o que maximiza isso, o que potencializa isso, é você se render à ação do Espírito Santo e você buscar mais e mais o Senhor. E por último, irmãos, o 8º princípio, já estou encerrando, é Ele quem libera o poder sobrenatural de Deus em nós. Fala comigo: Espírito Santo de Deus, eu quero experimentar o seu poder. Quem já experimentou o poder de Deus operando na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, em qualquer área da sua vida, querido? Quem faz isso é o Espírito Santo. É Ele quem libera o poder sobrenatural de Deus em nós. A Bíblia diz lá em João 20, versículo 22, Jesus soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Fala de um sopro, fala de um derramar, fala de uma chuva de bênçãos. Jesus disse que se eles ficassem juntos em oração, eles seriam revestidos de poder. Está lá em Lucas 24, 42. E essa promessa se realizou em Atos 2. A Bíblia diz: o Espírito Santo veio sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e outros começaram a entender nos seus próprios idiomas a palavra que estava sendo pregada. Quem faz isso é o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo quer encher você com a glória de Deus. Receba o poder, o mesmo poder que estava lá em Atos 2, na descida do Pentecostes, pode vir sobre você, na sua casa, no seu lugar secreto. Gente, eu já fui tomado pelo Espírito Santo dirigindo, dentro de um ônibus uma vez, lendo um livro. Uma vez lá na base missionária, lá no México, eu caí no chão, o Espírito Santo veio sobre mim, de formas assim gloriosas. Esse dia mesmo eu estava adorando a Deus lá numa igreja que eu fui ministrar, comecei a ensaiar o louvor, de repente o Espírito Santo veio sobre mim, falou coisas preciosas ao meu coração, irmão. Isso está disponível para cada um de nós. Amém? Não é só para o pastor Giovanni, é para mim e para você. Você pode ser cheio do poder de Deus. São experiências reais que marcaram o meu coração e que vão marcar o teu coração para sempre. Você nunca mais vai se esquecer desses momentos. Quantas e quantas vezes eu chorei aos pés de Jesus, falei: Jesus, me ajuda, me capacita, Senhor. O problema da geração atual é essa: é uma geração que não ora, é uma geração que não chora na presença do Senhor, é uma geração que não se lança aos pés de Jesus. É a geração de sim miojo, tudo quer que Deus resolva em 3 minutos, é a geração micro-ondas, aperta no botãozinho do céu e pronto, a bênção desce. Não é assim as coisas de Deus. A salvação é de graça, mas a glória de Deus, a unção de Deus, é necessário pagar o preço da consagração, da busca, da oração, do derramar, do choro, do pranto, da adoração. Amém, irmãos? Por isso que uns têm mais do que os outros. Não é que Deus faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. É que quanto maior a sua busca pelo Espírito Santo, maior a glória de Deus sobre a tua vida, maior a manifestação da graça de Deus na sua casa, na sua família. Mais, Deus tem mais para você. O objetivo dessa palavra é gerar no teu coração esse desejo: Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero experiências reais com o Senhor.
Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu quero perceber que o Senhor está comigo. Esse poder foi liberado a todos os que creem, todos os que o buscam. Deus distribuiu também dons sobrenaturais que atraem a glória de Deus, atraem as pessoas ao Evangelho, abençoam, edificam e confirmam a palavra que está sendo pregada. Amém? Eu quero declarar sobre a tua vida, irmãos, você tendo experiências sobrenaturais com o Senhor. Quem recebe, levanta a mão e fala: Senhor, eu quero experiências com a glória de Deus, experiências com o Espírito Santo. Meu irmão, quando eu prego, eu creio naquilo que eu falo, eu creio que eu libero palavras proféticas e Deus faz. Deus nos dá essa graça, nós que somos pregadores, comprometidos com o coração de Deus, que pregamos a verdade de Deus, ensinados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, pregando vida na vida. Deus faz. Amém? Esses dias mesmo, minha irmã falou: pastor, ela pegou o Covid, falou: pastor, mas eu estou com muita dor de cabeça terrível. Eu liberei uma palavra para ela, no dia seguinte eu estava curado. Sumiu a febre e a dor de cabeça. Não sou eu, irmãos, é o Espírito Santo. Eu preciso orar com fé, crendo nas palavras que eu estou falando, e o Espírito Santo faz a obra. No dia seguinte ele me mandou uma mensagem, fiquei tão feliz, falei: glória a Deus. Deus está liberando sinais e prodígios através da oração do teu servo. E Deus pode usar qualquer um, irmãos. Amém? Todos podem ser usados poderosamente por Deus. Fica de pé. Glória a Deus. Vamos só lembrar os 8 pontos que nós aprendemos. Não vou falar sobre eles, só lembrá-los. O primeiro deles: o Espírito Santo é quem convence o pecador. Coloca lá, Miguel. Quem convence o pecador. Segundo ponto: é Ele quem opera o novo nascimento. Terceiro ponto, fala comigo: é Ele quem confirma. Foi ou não? É Ele quem confirma e garante a salvação. Quarto ponto: é Ele quem glorifica a Jesus. Ô glória! Tem o Rodrigo, né? O Rodrigo ele sempre fala para mim: ô glória, pastor. A gente ficou mandando videozinho um para o outro, do pastor baiano, que fica falando toda hora: ô glória! Quem glorifica Jesus é o Espírito Santo através de você. Quinto princípio: é Ele quem ensina e quem nos guia. Sexto princípio, ou ação, ou obra do Espírito Santo: é Ele quem nos assiste em nossas fraquezas. Não tenha problema, irmãos, coloque as suas fraquezas no altar do Senhor e Deus vai te ajudar. Sétimo princípio: é Ele quem produz em nós o caráter de Cristo. E oitava ação do Espírito Santo: é Ele quem libera o poder sobrenatural de Deus em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração agora comigo. Vamos orar a esse Deus maravilhoso. Pai, ó Deus, nós nos consagramos ao Senhor agora. Pedimos a Tua graça, a Tua glória sobre nós, a ação do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, através do Teu Espírito. Senhor, eu libero essa palavra profética, essa palavra de bênção sobre os meus irmãos que estão aqui, sobre aqueles que estão nos assistindo pela internet. Que a mesma glória que está sobre a minha vida, o mesmo Espírito que o Senhor colocou sobre mim, venha sobre eles de forma pujante, poderosa, gloriosa, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que eles tenham experiências memoráveis com o Senhor. Ó Deus, que eles tenham experiências sobrenaturais, que o vento impetuoso venha sobre eles, o poder sobrenatural de Deus venha sobre cada um deles. Ó Deus, que eles glorifiquem a Cristo, que o Espírito Santo ensine e guie cada um deles, que o Espírito Santo os ajude em suas fraquezas, que o Espírito Santo implante o caráter e forme o caráter de Cristo em cada um de nós. Ó Deus, nos capacita, nos enche com a Tua plenitude, com a Tua graça, com a Tua glória, com a Tua unção, com o Teu
nós te pedimos de todo o coração, manifesta a tua graça, manifesta a tua glória, Pai, sobre nós, nos abençoa, Senhor Jesus. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que vieram aqui nessa manhã, neste lugar, aqueles que não puderam vir por N motivos, ó Deus, toca nos seus corações, que eles compartilhem da mesma presença gloriosa que nós desfrutamos aqui nessa manhã. Espírito Santo nos capacita, nos ajuda, nos conduz, nos guia ao caminho de vida eterna, ao caminho do Senhor Jesus. Ele é o caminho e o Espírito Santo é o nosso guia, Pai. Nos capacite, Espírito Santo de Deus, é o que nós te pedimos de todo o coração, nessa manhã, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Levante as mãos só para mim despedir aqui. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te enche de paz, que a graça do Senhor venha sobre a tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Irmãos, o esposo da Vanessa Drogovic faleceu agora de manhã, o Gelson, que era diácono lá da igreja de Betel. Vamos orar, esteja orando pela família, que as consolações do Espírito Santo venham sobre essa família que foi enlutada pelo Covid-19, tá, irmãos? Lá da Igreja Batista Betel, é nosso irmão em Cristo, né? A família preciosa do Senhor. Vamos estar orando só agora rapidinho. Pai, no nome de Jesus, nós te apresentamos essa família diante do Senhor. Ela que perdeu, Deus, o seu ali, o cabeça, o líder da casa, o Gerson, esse irmão precioso, que sempre esteve servindo na tua casa, e que aprove a Deus recolhê-lo agora nesse momento. Que as consolações do Espírito Santo venham sobre a esposa, a filhinha, sobre essa casa, sobre essa família, venham as consolações do Senhor. Que o Senhor os abençoe, os console, os capacite em meio à dor, essa fragilidade. Ó Deus, que a alegria do Senhor seja a sua força, Pai, em meio a tudo isso, que a tempestade se transforme em calmaria, em bonança, segundo a ministração do Teu Espírito. Nós colocamos essa família diante do Senhor, nos solidarizamos com eles, ó Deus, e ao mesmo tempo nos unimos num só coração, numa só fé, num só Senhor, em nome de Jesus, te apresentando essa situação. Amém e amém. Se você quiser conhecer ainda mais o nosso trabalho, nosso site é pastorgiovanni.com e também o site da igreja, casanarrocha.com. Ali nós temos áudios, vídeos, nós temos materiais valiosos, nós temos cursos online, tá? De graça, gente. 8 cursos de graça para você fazer com certificação no site pastorgiovanni.com e no site casanarrocha.com. Estão ali todos disponíveis para você. E se você também está nos assistindo pela internet, quiser semear, ofertar na nossa vida, entre no site pastorgiovanni.com ou casanarrocha.com e você também pode fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Cumprimento seu irmão, vai na graça e na paz. Deus nos abençoe. Amém e amém.